Shalom. Aleluia. Graça, saúde e paz sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pela graça de Deus, estamos em mais uma noite de adoração, mais uma noite para profetizar sobre a sua família, mais uma noite para estudarmos a palavra de Deus, para edificar a nossa casa. Amém? Já vai compartilhando aí, compartilha com a sua família, compartilha com seus irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus, amém? Aleluias, Tu és santo, Jesus. Nosso Deus é um Deus de refúgio, é o Deus que guarda a família, é o Deus que protege a família, amém? E nada irá tocar na sua família, que Deus tem guardado a sua casa, a tua família. Confie no Senhor, tudo Ele vai prover, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, pois meu fôlego é tua vida. Nunca me cansarei e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz, Senhor, mas tua voz me acalmou. Escute isso. Tu dá ordem às estrelas, oh, e ao mar os seus limites. Deus é soberano, confie. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo, no teu colo, papai, no teu colo, ó Altíssimo. Declare isso. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, é santa, é fiel, é pura e verdadeira, escudo para os que nele creem. Já vi fogo e terremoto, Senhor, tantas, oh, vento forte que passou, tantos livramentos, Senhor, tantos livramentos. Já vivi tantos perigos, mas sua voz, Senhor, sempre nos acalma. Mas sua voz me acalmou. E dá ordem às estrelas, oh, tu dá ordem às estrelas. Tudo está no controle desse Deus fiel. E ao mar os seus limites. Declare assim pra Ele: eu me sinto tão seguro, eu me sinto tão seguro, pois Tu és o meu refúgio e meu abrigo, no Teu colo, ó Altíssimo. E não há ferrolhos nem
acusações, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz de Cristo, na voz daquele que tudo criou, pois a tua palavra é puríssima, escudo para os que nele creem. Declarei: não há nenhum ferrolho, nem trancas de bronze, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante da igreja. E a tempestade, ela cessa, se acalma na voz daquele que tudo criou. Creia nisso, pois tua palavra, ela não volta vazia, é pura, escudo para os que nele creem. A palavra de Deus, ela é escudo. A palavra de Deus, ela é escudo para a família. Aleluias. Eu não sei a sua situação, mas eu sei que existe um Deus de promessa. Existe um Deus que tem promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a sua descendência. Nossa família é tesouro, nossa família é ouro, vale mais do que ouro, a minha e a sua família. Creia, continue crendo nas promessas de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não desista, continue crendo que você vai levar a sua descendência, os seus filhos, a viverem na terra prometida. Amém? O Senhor me deu uma canção essa semana passada que fala sobre isso. Continue crendo, não desista, irmão, não desista. Não, confie, se alegre no Senhor, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa esperança, Ele é a esperança da família, Ele é a esperança da igreja, Ele é a esperança. Eu sei que em Ti eu posso confiar, eu sei que em Ti eu posso me alegrar, pois o meu futuro está seguro em Tuas mãos, Senhor. Eu sei que em Ti eu posso descansar, pois creio que nada me faltará. Jesus é meu bom pastor, que sempre cuida de mim. As promessas vão se cumprir na sua vida. As Tuas promessas se cumprirão em minha vida. Você vai viver o melhor de Deus. Eu viverei o melhor que tens pra mim, meu Deus. Adorarei, pois Tu és um Deus de milagre. Esse Deus nunca falhou. Diga assim: meu Deus nunca falhou. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Minha esperança está em Ti, Jesus. A minha esperança está em Ti, Jesus. Ele é nossa esperança. Eu sei que em Ti eu posso confiar, eu sei que em Ti eu posso me alegrar, pois o meu futuro está seguro em Tuas mãos, Senhor. Eu sei que em Ti eu posso descansar, pois creio, nada vai faltar, nada me faltará. Jesus é meu bom pastor, que sempre cuida da minha família. Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. As Tuas promessas se cumprirão em minha vida. Eu vou viver o melhor de Deus. Eu viverei o melhor que
tens pra mim, meu Deus. Você vai adorar, adorarei, pois tu és um Deus de milagres. O meu Deus nunca falhou e não vai falhar jamais. Declare: o meu Deus nunca falhou e não falhará. A minha esperança está em ti, Jesus. A minha esperança está em ti, Jesus. Declara assim: as tuas promessas se cumprirão na minha vida. Declare: as tuas promessas se cumprirão em minha vida. Eu viverei o melhor, eu viverei o melhor que tens pra mim, meu. Adorarei porque é um Deus de milagre. Adorarei, pois tu és um Deus de milagre. Declare: o meu Deus nunca falhou e não vai falhar. O meu Deus nunca falhou e não falhará. A minha esperança, a minha esperança está em ti, Jesus. Ele é a esperança da família, amém? Receba a presença do Espírito Santo na tua casa. Receba a testificação das promessas se cumprindo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Adoração maravilhosa. Shalom. A paz do Senhor Jesus, você que está nos acompanhando pelo Facebook. Nós estamos aqui mais uma quarta-feira para falar sobre a família, o bem mais precioso. Amém? E antes de eu começar a ministração de hoje, eu queria orar por essa família. Deus é um Deus de aliança. Ele fez aliança com Abraão, com Noé, e é um Deus que gera famílias. O Senhor Jesus é o primeiro de muitos filhos, e nós queremos orar por essa família, pela família Esmirna. Vamos orar pelos enfermos que fazem parte dessa família. Você aí na sua casa, ore junto comigo, declare cura sobre os enfermos, declare proteção sobre a sua casa, sobre a casa do teu irmão. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença neste lugar, obrigado pela tua presença em nós, obrigado, Senhor, por essa família que o Senhor nos deu, Pai. Esses irmãos, Pai, que fazem parte dessa comunidade, da comunidade Esmirna. Pai, nós oramos por cada família da comunidade Esmirna, declarando saúde, paz, alegria, prosperidade. Pai, e nessa hora nós oramos, Pai, em nome de Jesus, pessoas que estão precisando de milagre, assim como a dona Dalva, mãe do nosso pastor Mateus. Visita a dona Dalva, Senhor. Nós cremos, assim como foi ministrado, o Senhor é o Deus de milagres. Entra, Senhor, com cura. Nós cremos no teu poder. Em nome de Jesus, nós oramos também pela Vitória, Pai. Nós clamamos pelo milagre sobre a vida da Vitória. O Senhor é o Deus que cura. Em nome de Jesus, nessa hora, Pai, eu, junto com os irmãos que aqui estão, com os irmãos que estão nos assistindo, nós ligamos, Pai, a cura, Senhor, em nome de Jesus. A lista de intercessão, Pai, quantos pedidos, Senhor, tem naquela lista, e nós clamamos, Senhor, entra com providência sobre cada pedido da lista de intercessão, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, a família Esmirna vai viver as promessas de Deus, em nome de Deus, em nome de Jesus, vai viver o melhor de Deus. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Família, o bem mais precioso. Eu quero hoje falar a respeito de uma família muito preciosa na palavra de Deus, a família de Noé. Eu queria que você acompanhasse comigo no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, vai ficar gravado, depois você pode voltar e conferir, você que gosta de anotar.
anote, depois confira. Amém? Gênesis 6, a partir do versículo 8, diz assim: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive, de toda a carne, de 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivo contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Levará contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, para ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Até aí, por enquanto. A palavra de Deus diz assim: Deus, ele viu tanta corrupção, tanta perversidade, tanta violência nas famílias da terra. As famílias tinham se corrompido, não diferente dos nossos dias. Você liga num noticiário, você vai ver crimes contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, corrupção, negligência e por aí vai. E Deus, aquilo entristeceu o coração de Deus, mas Deus viu Noé, um homem íntegro, um homem justo, que praticava justiça, e Deus começa a andar com Noé, e Noé começa a andar com Deus. O Senhor, ele, sem santificação, ninguém pode chegar à presença de Deus, verá a Deus. E ali um homem santo, um homem diferenciado do que o povo daquela época. E Deus resolve fazer uma aliança com Noé. E eu quero também compartilhar 2 versículos no capítulo 7. Versículo 1 do capítulo 7 diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. No versículo 5 diz assim: E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Aqui está um homem que no meio de tanta corrupção, tanta violência, ele se separou para ouvir a voz de Deus,
para andar na presença de Deus. E Deus, Ele busca pessoas assim nos nossos dias. É interessante, no capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé, um homem diferenciado naquela geração, íntegro e justo. Essa é a história de Noé. Noé achou graça diante de Deus, porque ele era um homem íntegro, um homem justo. E nós precisamos aprender com a família de Noé. É muito importante essa passagem. Eu creio que a igreja vive o final dos tempos. E o Senhor Jesus diz em Mateus 24 a respeito que a volta do Filho do Homem será como os dias de Noé, onde as pessoas estavam desatentas, elas estavam casando, estavam fazendo farras, festas, e de repente veio o dilúvio. Mas o que acontece? Noé e a sua família entraram na arca. Eu quero falar a respeito disso. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A tua família precisa entrar nessa arca junto com você. Porque nós vivemos, sim, os últimos dias. A iniquidade está se aumentando, o amor está se esfriando, mas nós precisamos ser famílias que praticam a justiça. Precisamos olhar atentamente para a família de Noé e aprender. Mateus 24, 37 ao 39, diz assim a palavra de Deus: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo, sim, os últimos dias. A nossa família não pode ficar de fora da arca. Nós e os nossos filhos precisamos cumprir os propósitos e os comandos de Deus. A família de Noé acreditou na pregação de Noé. Eles acreditaram, porque com certeza Noé dava um bom testemunho. A nossa família precisa acreditar, começa dentro de casa. É interessante e é uma bênção falar sobre família, que família, quando nós falamos de família, falamos da família, nossa família, nossos filhos, nossa esposa, nossos pais, mas também nós falamos como igreja. É um ensinamento que serve para a igreja do Senhor, porque nós também somos uma família. E Deus, Ele está procurando o quê? Homens como Noé. Diz assim no versículo 22 do capítulo 6, na versão NVI, que Noé fez exatamente como Deus ordenou. Deus está procurando homens como Noé, mulheres como Noé, jovens como Noé, que vão fazer exatamente como Deus quer que seja feito. Nós gostamos de falar que nosso Deus é um Deus de detalhe, né? Nós usamos muito isso quando é para Deus, quando Deus faz um mimo para a gente, quando nós recebemos algo, um presente, algo que nós gostamos. Mas nós não podemos esquecer também que Deus é um Deus de detalhes na obediência. Deus procura pessoas obedientes, assim como Noé, pessoas que vão ouvir a sua palavra, vão ouvir a sua voz e vão praticar. O conceito de família do Senhor Jesus é o seguinte: quando havia uma multidão e Jesus estava dentro de uma casa, chegaram em Jesus e disseram para ele: a sua mãe, os seus irmãos estão lá fora. E Jesus começa a olhar aquela multidão, o povo que estava ao redor dele, e diz: quem são os meus irmãos?
E ele diz assim: aquele que obedece o meu Pai. Esses são a minha família. Nós não podemos nos enganar. Para a gente fazer parte dessa família do Senhor Jesus, nós precisamos andar em obediência. E Noé era um homem obediente. Ele fez a arca conforme o modelo. E eu quero frisar a respeito desse ponto, sobre a obediência. Nós não podemos fazer qualquer coisa para Deus. Nós precisamos fazer aquilo que Ele nos pede. Amém? Então, precisamos fazer exatamente conforme a direção que Deus nos dá. E outro ponto, não basta somente entrar na arca. Quem está na arca precisa entender o propósito de Deus. Quando eu falar de arca, eu vou citar muito esse exemplo de estar no mesmo barco. Eu estou falando da sua família. Todos estão no mesmo barco. Estão ali, passam as lutas juntos, as alegrias, vão festejar juntos. Então, eu vou usar muito essa expressão de arca, de estar dentro da arca, de estar dentro do barco. E assim também a nossa família na fé. Todos nós estamos no mesmo barco, na mesma arca. Nós precisamos entender o propósito. Não é somente entrar na arca e ser levado. Com certeza, Noé conseguiu transmitir à sua família a sua missão, o propósito que Deus queria fazer através daquela família. Deus chama Noé e diz: eu vou salvar você. Você e a tua casa, vocês vão entrar nessa arca. E é promessa do Senhor que não só a gente seja salvo e receba os benefícios dessa aliança com Deus, mas os nossos filhos, a nossa família também. Mas nós precisamos, assim como Noé, precisamos transmitir à nossa família o propósito, o porquê vamos entrar nessa arca. Desde a construção da arca até o final do dilúvio, se a gente parar e começar a meditar nisso, teve muito trabalho. E a Bíblia não conta muitos detalhes, mas provavelmente Noé não colocou a mão na massa sozinho. Com certeza, os filhos, a esposa, as noras ajudaram nesse projeto. Imagina o tanto de serviço que tinha, desde a construção até a manutenção ali, quando estavam os animais. É muito, assim, a gente não consegue nem imaginar. Mas, o que nós aprendemos com isso? Provavelmente a família de Noé colocou a mão na massa também. Noé não fez o serviço sozinho. Nós precisamos ensinar a nossa família a servir. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser servos. Desde pequeno. Não faz mal você dar responsabilidade para os seus filhos. Nós precisamos distribuir as tarefas, as responsabilidades. Tem que ensinar o filho já a ajudar a mãe, lavar a louça. Eu em casa, eu achei que eu ia ser um pai muito legal. Eu sempre me dei bem com adolescente. Na minha fase que eu andava de skate, tinha muito contato com adolescente. Mas quando eu me tornei pai, eu percebi que eu era um pai muito chato. Eu fico me policiando, pedindo para Deus me ajudar, porque eu pego demais no pé dos meus filhos. Mas eu sempre estou o quê? Filho, faça isso, ajude a sua mãe a fazer aquilo, lava a louça, José, guarda isso. Por quê? Eu preciso já ir moldando os meus filhos a ser servo. Muitas vezes o Caio vem aqui comigo para a igreja, eu até brinco, eu falo para ele ajudar o Tony que está aqui na transmissão nos ajudando, o irmão Ricardo que está ajudando em alguma manutenção. Eu falo assim para eles: hoje eu trouxe um ajudante e deixo ele ali trabalhando. Por quê? Eu preciso ensinar esse princípio. A minha família precisa ser uma família de servos. O que acontece? Quando se levantou uma discussão ali entre os discípulos, os 10 discípulos estavam furiosos com Tiago e João. Por quê?
Tiago e João fizeram um pedido para Jesus. Um queria estar à direita e o outro à esquerda. Quando Jesus fosse receber o seu galardão, ser glorificado, eles queriam estar ali. E aí, Jesus, em Mateus 10, no capítulo 10 de Marcos capítulo 10, Jesus começa a ensinar a respeito desse conceito de servo. No versículo 42 ao 45, Jesus diz assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E a quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Aquele que quer ser grande, sirva a todos. Você quer que seu filho, a sua filha, sejam grandes, ensine eles sobre o conceito de servir. Nós falamos muito hoje sobre escola de líderes, mas nós precisamos ensinar eles primeiro a ser servos. Porque a distribuição de tarefas, isso funciona dentro da igreja, dentro da casa. Distribua as tarefas, nós não podemos sobrecarregar as pessoas. O marido, a moda antiga, que chega em casa e vai para o sofá e não ajuda a esposa. Não pode. Você tem que ajudar a sua esposa. Você precisa ajudar os seus filhos nas tarefas. É necessário uma distribuição para que não haja o quê? Sobrecarga sobre ninguém da sua família. E assim dentro da igreja. Muitas vezes falta, como diz a palavra de Deus, falta servos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É necessário você se envolver com as obras do Senhor. É necessário você se envolver na sua casa. Distribua as tarefas. Não é de Deus a sobrecarga. A palavra de Deus diz em Mateus 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando assumimos tarefas que não são nossas, nós ficamos sobrecarregados, o fardo começa a pesar. Não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus a sua esposa ficar sobrecarregada. E também filhos que sobrecarregam os pais. Cada um tem que ter a sua responsabilidade dentro de casa. O meu filho, o mais velho, deve estar nos assistindo agora. Eu testemunho bastante dele, ele fica bravo comigo. Mas, esses tempos, com essa novidade toda, videoconferência, escola remota, e no começo do ano ele chegou solicitando um auxílio para mim. Ele chegou assim: pai, eu estou com dificuldade para soltar algumas tarefas aqui. E eu sentei com ele e falei: qual que é a sua dificuldade, filho? Ele: tudo. Ele não tinha nem conseguido acesso ainda. Eu falei: não, eu não vou te ajudar nisso. Você primeiro precisa dar o primeiro passo. Você vai na escola, você se informa, eu vou te ajudar em dúvidas. Eu não posso fazer todo o processo para você. E aí mandei ele agilizar o processo. Ele foi e resolveu. Por quê? É uma responsabilidade dele. Eu vou auxiliar nas dificuldades. Eu não posso fazer todo o processo para ele, senão eu atrapalho o crescimento dele.
Nós precisamos aprender, não podemos pegar um fardo que não é nosso. E nós precisamos, sim, como homem, ser líder, sim, nossa esposa auxiliadora, mas há uma grande diferença, e eu quero falar a respeito disso, entre ser líder e chefe. Tem uma imagem, vocês já devem ter visto na internet circulando, que mostra a diferença do líder e do chefe. É um barquinho assim, e está lá o líder. O líder, ele é o primeiro que pega o remo e começa a remar. Os demais, os liderados por ele, vão ali no apoio também. E o chefe é aquele que manda e cruza os braços. Fica olhando o barco e ele ali tomando água de coco. Essa é uma grande diferença. O líder, ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro a pôr a mão na massa. Aquele chefe que manda a moda antiga, que manda alguém executar, mas não coloca a mão na massa, esse não é o exemplo bíblico. Jesus nos ensinou a ser servos. Ser um bom líder na nossa casa. Então a gente vai dar o exemplo. O cristianismo, ele é a base do exemplo. Eles viam Cristo fazendo e reproduzia. E assim fazem até hoje. O cristão, ele tem que reproduzir. Ele olha para o modelo Cristo e faz exatamente como esse modelo ensinou. Nós precisamos ensinar. Eu não vou ser um bom líder na minha casa se eu não cumprir com esse ensinamento. Eu preciso ser o primeiro a dar exemplo no trabalho, na igreja. Se o Filho de Deus veio para servir, quem sou eu? Quem é você? Você precisa servir e ensinar a sua casa, servir ao Senhor, servir o próximo. Amém? Glória a Deus. E outra coisa que eu quero falar, nós precisamos conhecer quem está na arca. Quem está na arca com você? Nós precisamos conhecer. Hoje em dia os relacionamentos são tão superficiais, não tem raízes fortes. Pessoas dentro de casa, às vezes não têm um contato. Não tem um contato, não tem diálogo. Nós precisamos investir nesse relacionamento com a esposa, com os filhos. Isso dá trabalho. Você que não casou ainda e quer casar, é uma bênção o casamento, mas dá trabalho. Você vai ter que abrir mão, vai ter que renunciar. Você vai ter que dedicar tempo para sua esposa, para os seus filhos. É uma bênção, mas é necessário dedicação, tempo. E eu preciso sentar, olhar, olho no olho. Sabe aquele almoço com a família inteira, com os filhos na mesa? Isso precisa voltar para os nossos dias. É onde nós conhecemos nossos filhos. O jantar na mesa, o olho no olho. Ali é onde você vai desenvolvendo intimidade, relacionamento com seus filhos. Aonde os seus filhos ganham confiança. Tem coisas que eu faço com o Caio que eu não gosto. Mas eu faço por ele, porque ele gosta. E assim, com José, eu brinco de brincadeiras que eu não queria brincar, às vezes chego cansado. Mas é necessário esse contato. Eu queria falar algo sobre algo que Deus falou comigo enquanto eu preparava essa mensagem. Você sabe que aí no seu celular tem eu não sei, tem pessoa que não usa não, mas tem um dispositivo aqui que chama modo avião. Modo avião. Quando você coloca o modo avião, para de receber mensagem, para de receber notificação. Escute isso. Para você fazer a sua família voar alto, você precisa ligar o modo avião. Para você voar alto na comunhão, você precisa ligar o modo avião. Você precisa ligar o modo avião. Não fique levando coisa do trabalho para casa.
Modo avião. A hora que você chegar na sua casa, você vai ter seus filhos ali, a sua esposa que precisa de atenção. Liga o modo avião para sua casa voar mais alto. Relacionamentos profundos. Vai o quê? Reproduzir dons nos teus filhos. Vai ter o quê? A transmissão de unção, de autoridade. Muitos pais, o Juliano trabalha na escola, né? Ele deve passar por essa situação. Quando o filho apronta, aí é chamado na escola, o pai vai falar assim: eu não acredito que o meu filho fez isso. É claro que não acredita, não conhece o filho que tem. Eu fui um filho terrível. Só que na frente da minha mãe eu era uma bênção. Eu enganava bem ela. Aí quando chamava lá na escola, a minha mãe falava assim: eu não acredito que o meu filho fez isso. Dentro de casa eu era um anjo. Mas fora de casa, homem difícil. Por quê? Não conhece os filhos sabem enganar bem. Por isso que a gente precisa o quê? Ter discernimento espiritual. Nós precisamos saber quando os nossos filhos estão andando na verdade ou não. Nós precisamos conhecer eles. Isso é através de relacionamentos profundos. Relacionamentos profundos vão gerar excelentes resultados. Elias e Eliseu, um discipulado ali muito profundo. Pode ver a hora que Elias é levado, a capa de Eliseu, a autoridade, um manto de autoridade vem sobre Eliseu. E ele continua o ministério. Aquilo que ele aprendeu com o seu discipulador, ele reproduz. Só que num número maior ainda de milagres. Um número maior ainda de milagres, autoridade. Nós precisamos o quê? Gerar relacionamentos profundos com os nossos filhos, com a nossa esposa e também com os nossos filhos na fé. A promessa da gente fazer filhos, muitos filhos, nós precisamos transferir isso para os nossos discípulos. Mas só vai fazer isso, e isso funciona em relacionamentos profundos, e não superficiais, não resolve. Jesus, ele investiu muito no relacionamento com os discípulos. Quando Jesus é levado, preso, Mateus, capítulo 26, no versículo 73, quando Pedro começa a negar Jesus, é interessante que no versículo 26, capítulo 26, versículo 73, diz assim: logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Pedro falava como Jesus, andava como Jesus. Nesse momento ele só precisava de uma capacitação do Espírito, mas ele já tinha os mesmos modos de Jesus. Por quê? Ele estava na mesa com Jesus, ele estava na oração com Jesus. Os seus filhos têm que estar à mesa com você, precisa partir o pão com você, precisa estar na oração com você, precisa estar no momento de adoração com vocês, para que eles aprendam a andar como vocês. E vocês, andando com Cristo, vão reproduzir o caráter de Cristo neles. Cristo vai moldando a gente e nós vamos moldando os nossos filhos e os nossos discípulos. Transferência, caráter, dons, está onde? No discipulado. Está onde? Na comunhão com os filhos, com a tua família. Pedro era parecido com Jesus. Atos 4, no versículo 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ao ver Pedro
e João, eles perceberam de cara que eles haviam estado com Jesus, pela ousadia, o modo de falar. Os discípulos ficaram parecidos com Jesus. Nós precisamos também se tornar parecido com Jesus. E nós também precisamos saber quem está no barco com a gente. Jesus conhecia quem estava no barco com ele, quem estava no ministério com ele. Jesus conhecia muito bem as limitações dos seus discípulos. Jesus conhece a minha limitação, a sua limitação. Ele nos conhece muito, muito bem. E assim nós também precisamos conhecer as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos discípulos, através de um relacionamento profundo. Discípulos, grude no seu discipulador, ande com ele, se você quer crescer. Eu aprendi isso, desde a minha conversão, eu sempre andei com pessoas, tive alianças com homens de Deus, que eram comprometidos com Deus, e tenho essas alianças até hoje. Deus é um Deus de aliança. Seja pessoas de aliança, ande com alguém que vai te levar para mais perto do Senhor. Assim como aqueles amigos do paralítico. Aquele paralítico não conseguia chegar até Jesus, mas aqueles amigos pegaram o paralítico e levaram, abriram o telhado da casa e desceram ele ali, na frente do mestre. Você tem que procurar pessoas assim, pessoas que vão te levar para mais perto de Cristo. Faça um filtro nas suas amizades. Faça um filtro em quem você coloca dentro da sua casa. Quem você coloca para participar da sua vida. Procure pessoas que te levam para perto de Cristo. Precisamos conhecer quem está dentro dessa arca. Eu queria falar a respeito de um homem que estava dentro de um barco, mas ele não foi ouvido. Paulo, em sua viagem para a Itália, em um dos trechos dessa viagem, a navegação se tornou muito perigosa. E Paulo se levanta ali e dá um conselho. Diz assim em Atos 27, versículo 10 e 11. Dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Aqui um centurião romano que ficou encarregado de levar Paulo e mais uns prisioneiros, o nome dele era Júlio. Paulo dá um conselho, a viagem vai ser perigosa, mas eles não deram ouvidos à maior autoridade, uma das maiores autoridades espiritual que já pisou aqui na terra, o apóstolo Paulo. Eles não deram ouvido. E o que acontece? Aconteceu o que Paulo disse. Veio o dano, o prejuízo, o barco naufragou. Atos 27 e 21, Paulo diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Eles não sabiam quem estava no barco, eles não sabiam a intimidade que Paulo tinha com Deus, que o conselho que Paulo dava vinha do alto, e eles não deram ouvido à voz de Paulo. Se eles escutassem, eles iam evitar os prejuízos. Escute com atenção quem está no barco. Escute com atenção quem faz parte da sua casa, quem faz parte da sua família, quem faz parte da sua família da fé, quem está envolvido nessa missão. Escute com atenção. Você precisa escutar, você precisa saber quem está no barco. Talvez um dos seus filhos será o próximo apóstolo Paulo.
um homem de Deus usado com autoridade, que vai mudar cidades, que vai mudar nações. Talvez você está criando um missionário, que vai fazer a diferença lá na Ásia, na Europa. Dê ouvido aos seus filhos, escute a sua esposa. Esposas, escute o seu marido. Nós precisamos dar atenção para quem está no barco. Não importa. E Paulo, ele aprendeu muito com o Senhor. Ele diz, assim como eu recebi do Senhor. Ele conta de um ensino direto, um ensinamento que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. E ele, quando ele vai falar com Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele sabia e ele confiava no trabalho de um homem jovem, que já era líder de uma das maiores igrejas daquele tempo. Nós precisamos investir para que a nossa família esteja unida. A unidade, o segredo está na unidade. Nós precisamos investir tempo. Nós precisamos alinhar a nossa família. Nós precisamos aprender, assim como a igreja do Senhor é o corpo de Cristo, todos os membros são importantes. Há o cabeça. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua casa. Mas nós precisamos entender que todos os membros são importantes. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos são importantes. Precisamos, e essa é a vontade de Deus. Deus quer trazer a igreja para a unidade. A força, o segredo está na unidade. Unidos, usamos muito essa expressão, unidos venceremos. É verdade. Em Cristo, nós unidos com Cristo e um com os outros, nós vamos vencer. Como família, não importa a tempestade que esse barco vai enfrentar. Mas os primeiros a crer na sua pregação tem que ser os da sua casa. Crer no seu testemunho tem que ser os da sua casa. E vocês precisam desenvolver, precisamos saber quem são os membros da tribulação, da tripulação. É isso? Não é da tribulação, não. A tribulação, podemos ser arrebatados antes dela. É o que todo mundo quer. Mas nós precisamos saber quem faz parte desse barco. Paulo estava no barco, mas ele não foi ouvido. Amém? É dias da gente sentar na mesa. Liga o modo avião. Liga o modo avião. Liga o modo avião para você voar na comunhão. Família é o bem mais precioso. Não troque. Não troque. O teu trabalho não é mais importante que a tua família. O teu ministério, para começar, não é nem seu. Deus, pela graça, nos dá o direito, nos dá o privilégio de servir em algum ministério, mas não é nosso. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é para ele. Valorize as prioridades, assim como a tua família é um tesouro precioso. Cuide da sua família com excelência. Invista na tua família. Amém? Aprenda com Noé. A família dele fez parte do projeto, daquilo que Deus direcionou a Noé. Eles entraram na arca. Não deixe ninguém de fora. Ninguém pode ficar de fora. Você precisa transmitir à sua família para que eles entrem dentro da arca e participe dos milagres e das promessas. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Invista em oração na sua família.
Ore pela sua família. Aquele que ainda não conhece o Senhor, não esqueça de orar por ele. Não esqueça de colocar eles em oração. O Senhor, Ele quer que você e toda a sua casa esteja nesse barco e viva os milagres e as promessas. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Eu vou orar com vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, Pai, pela oportunidade de fazer parte dessa tua família gloriosa, Pai, essa família na fé. Nós agradecemos, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Pai, obrigado por ter restaurado o meu sonho. O inimigo tentou muitas vezes destruir o meu sonho de formar uma família, assim como faz com muitas pessoas. O inimigo coloca pensamentos que não vale a pena ter uma família, que não vale a pena ter filhos, assim como foi um dia na minha vida, Pai. Mas pela Tua graça o Senhor abriu os meus olhos, e eu posso hoje desfrutar, Pai, dos benefícios de ter uma família preciosa. Assim como esse irmão, Pai, que está nos assistindo, essa irmã, tem uma família, e pessoas vão formar famílias. Oh, Senhor, abençoe, Pai, cada irmão que está nos assistindo e a sua família. O inimigo não vai prevalecer contra a nossa família e contra a nossa casa. Você que está nos assistindo, o inimigo não vai prevalecer contra a tua casa, porque há um Deus que peleja pela tua família, que batalha pela tua família, para que a tua família seja uma família vencedora. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, pela nossa família na fé. Pai, obrigado pela nossa família Esmirna. Abençoe cada membro dessa família, com saúde, com alegria, com paz, com prosperidade. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Continua falando conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidar desse tesouro precioso que é a nossa família. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Edifica minha casa, faz dela tua morada, faz dela tua morada. Tudo que tem é teu, tudo que tem é teu, ó Deus. Senhor, te entrego a minha família, Senhor. Te entrego a minha família, para que todos com alegria, para que todos com alegria te sirvam na tua casa, te sirvam na tua casa, ó Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos teus caminhos e cumpre tuas leis. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos teus caminhos e cumpre tuas leis. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Senhor, Senhor, edifica minha casa, Senhor.
edifica minha casa. Fala para Ele, faz dela a tua morada, faz dela a tua morada. Pois tudo que tem é teu, o Senhor não pertence a mim, Pai. Pois tudo que tenho é teu. Oh, entregue sua família para Ele, diga para Ele, Senhor, eu te entrego minha família nesse momento. Senhor, te entrego a minha família. E com todos com alegria te sirvam na tua casa, e que todos com alegria te sirvam na tua casa. Ó Deus, declare: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos teus caminhos e cumpre tuas leis. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos teus caminhos e cumpre tuas leis. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tenha certeza, tudo te irá bem. Tema ao Senhor e tudo irá bem para ti e bem para a tua família. Entregue a sua família para Jesus, entregue tudo. O Senhor cuida de tudo, entregue tudo para Ele. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor irá edificar a tua casa. Amém? Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia de vitória, no poder do Espírito Santo, sobre você e sobre a sua família. Shalom! Fique na paz do Senhor Jesus. Oh, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos teus caminhos e